Irmãos, a paz do Senhor. É um momento alegre, por nós termos a palavra de Deus ainda nas nossas mãos, na nossa casa, no nosso lar, podendo levá-la para o trabalho, podendo meditar no meio do caminho. E isto não nos foi tirado, como alguns países foram tirados. A leitura da palavra, a pregação, a união com os irmãos para estar nos cultos, adorando a Deus, louvando, intercedendo, e nós agradecemos por esta palavra ter chegado até nós. Agradeço a Deus, ao pastor Edivaldo, pastor Elenildo, os irmãos que hoje faz parte de um corpo de Cristo, obreiro na casa do Senhor, membro. Sinto a falta de estar com os irmãos, adorando a Deus, orando, falando das coisas do Senhor, ouvindo as palavras, as mensagens. Isto nos mostra o que é comunhão, de estar unido, não somente no culto, né? Tem a vigilância de estarmos nas casas dos irmãos, que nós não sabemos onde está a doença, né? Em época de pandemia, nós não sabemos onde está e com quem está a doença até que foi mostrada. Mas nós estamos debaixo da graça, do livramento, crendo no Senhor, na sua palavra e na sua vinda. Deus abençoe os irmãos. Preparei uma mensagem, curta, mas nos mostrará o que Jesus quer falar conosco no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 24, é muito conhecido, mas nós aprenderemos o que Jesus nos quis ensinar, como ensinou os discípulos também. A palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre ou não praticam, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui nós temos esses versículos que nos mostrará alguma coisa relacionado a tempo, relacionado à estrutura, à base que é importante, o projeto de vida, as imaginações, os pensamentos, o que move o homem, ele sair do seu estado natural e ele conquistar ou granjear novas emoções, novos trabalhos, uma família, uma casa. O que leva o homem a fazer isso e por que alguns têm sucesso, conseguem permanecer, conseguem ficar estruturado, firme, conseguem continuar com o seu projeto. E Jesus ele mostra nessa palavra que ele faz uma comparação às duas pessoas, os dois tipos de pensamentos ou de atitudes que ela tem. Não importa se um homem que ele pode carregar a prudência ou a tolice, ou ser insensato. O que é motivação? É sobre isso que quero falar com os irmãos em um pequeno espaço. O que motiva um homem a construir um sonho ou um projeto e ele não tomar cuidado com a sua base, o seu solo, a sua estrutura. A motivação
ela não é uma base sozinha, ela precisa de algum motivo. A motivação precisa de algum motivo para turbinar essa nova tarefa que você vai adquirir na sua vida. A motivação precisa de algo para que ela dê potência, para que ela fortaleça, para que ela turbina, dê força, para que não venha parar no meio do caminho ou não venha só ficar no pensamento ou no papel. Aqui é uma das coisas que eu separei para os irmãos. É de suma importância o homem saber o que é despertar interesse. Aqui nós já começamos. Quando Deus nos chamou, nos abriu as portas da palavra, da salvação, conhecemos a libertação, recebemos a libertação pela palavra, aceitamos o reino de Deus em nossa vida e Deus nos aceitou para fazer parte do seu reino. Agora, o despertar interesse para as obras que foi designada à igreja, designada a uma pessoa a quem ele chamou, a quem ele escolheu, fez promessas, fez maravilhas no meio do homem, no meio da igreja, da família. Então, esse despertar interesse é preocupante para algumas pessoas, porque ela não tem base para ouvir conselho, não tem base para ouvir um sonho, uma experiência que foi praticada. O problema de despertar interesse é a forma que está ouvindo e de quem está ouvindo. Se andarmos com uma pessoa que ela só fala em droga, em prostituição, em vício, em roubo, e se ela falar com tanta emoção, o nosso cérebro, a nossa mente tem a capacidade de imaginar aquela emoção que aquela pessoa viveu e sentirmos no nosso corpo um pouco daquilo que ela está vivendo. Porque agora é um novo despertar de um novo interesse. É aí que é o problema. Por isso que é interessante nós analisarmos o tipo de pessoa que nós conversamos, o tipo de pessoa que nós estamos trabalhando dia a dia, estamos ouvindo dela, o que estamos prestando a nossa atenção, o que estamos absorvendo. É aí que se inicia o despertar de interesse. Eva, ela foi despertada e teve o interesse de comer o fruto. Davi, ele foi despertado, ele imaginou algo por ele ter visto e ele começou a executar. Então, a forma em que nós vemos e ouvimos pode nos causar despertar e ter interesse por aquilo que foi despertado. Aí é a nova receita para nós. Tomamos cuidado com o que estamos ouvindo e estamos vendo, para não nascer no nosso coração, não pegar raiz e passarmos a ser interesseiros por aquela nova motivação que vai surgir. Aí é um problema. E o que Jesus aplica para os discípulos todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Olha o que Jesus está querendo despertar em nós. A prática, o dia a dia, a palavra que foi pregada, a palavra que foi lida, a palavra que foi pronunciada, a palavra que foi injetada no nosso coração, na nossa mente, e a prática dela vai nos tornar pessoas melhores. Pastor Alex Cardoso, ele fala que a leitura da palavra não é para pregá-la, mas sim para se parecer com Jesus Cristo. A postura da leitura da palavra, de ouvir a palavra, de praticar a palavra, de se parecer com Jesus a cada dia. Pense um pouco na situação em que você vive, não importa o ambiente ou o local.
mas o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Na hora da ira, o que ele faria? Na hora da briga, o que ele faria? Na hora de contar a verdade ou contar a mentira, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Então, nos seus passos, o que faria Jesus Cristo? Aí está a representação máxima de que a palavra ela está em total acordo com o seu pensamento e as suas atitudes. Se isto não é florescido, há um problema. Há um culto aí que precisa de ser restaurado. Esta nova tarefa, esta nova motivação que vai sendo despertado em nós por aquilo que estamos ouvindo. E o maior exemplo foi o que Jesus falou no versículo 24. Aquele que ouve a minha palavra, aquele que guardou o que eu disse, aquele que prestou atenção no que foi pregado, aquele que deu valor à pregação, aos ensinamentos, se este colocar em prática, ele será um homem prudente. Então, a forma que eu vou compará-lo é um homem prudente. Ele é separado. O homem prudente, ele tem umas características bem diferentes do que um homem tolo ou insensato. Porque o homem prudente, ele não fala e depois pensa, ele não age sem pensar, ele calcula os seus passos, os seus pensamentos, ele faz separação de etapa. O homem prudente, ele não sai fazendo alguma coisa, algum serviço, não sai falando qualquer coisa em qualquer lugar. Antes de ele ter qualquer tipo de tarefa, ele faz analisar o solo dele para a tarefa que ele foi designado ou que nasceu em seu coração para fazer. Veja que Jesus fala de uma construção de uma casa. Uma casa, ela não pode ser feita sem um projeto, não pode ser feita sem uma planta, sem uma ideia, sem ser analisado o solo que aquela casa vai ser construída. Ela não pode ser feita em um solo que vai desenhar talvez um desmoronamento futuro. Essa casa ela não pode ser feita apenas por ser uma casa. Não importa o recurso, a casa ela vai ter que ser feita em um local bom, sólido, firme, um lugar que vai aguentar o projeto da casa. O homem prudente, ele fica parado no terreno e ele observa onde o sol nasce e até quando ele termina, desde o seu início até o seu final. O homem prudente, ele analisa primeiro se tem casas ao seu redor, para saber onde vai colocar as janelas. O homem prudente, ele busca informações para a sua casa ser feita com muita qualidade, com muito conforto, arejado. E se ele tiver sonho de construir para cima da sua casa, ele busca informações para saber quantos metros tem que descer uma broca, como tem que ser feita a sapata, o tipo de ferro que vai, o tipo de pedra que vai. O prudente, ele faz etapa por etapa, ele faz passo a passo, é bem devagar, ele não tem pressa de agir rapidamente, ele analisa, ele pensa. Se o objeto da sua emoção for R$100 e ele só tiver aqueles R$100 para pagar naquele objeto da sua motivação, ele pensa se aqueles R$100 não vai fazer falta para ele antes. Ou se tem alguma dívida que vai ser atrasada, se tem alguma conta que vai ser atrasada, se falta alguma outra coisa mais importante do que aquele objeto da sua motivação. Então ele pensa, se eu gastar, eu vou ter prejuízo aqui. Se eu não gastar, eu der mais um tempo para o objeto da minha motivação, eu consigo concluir aqui, resolver as minhas coisas que estão pendentes e depois eu busco o objeto da minha motivação.
Então, essa tarefa de ser prudente não é algo que já nasce com as pessoas. Alguns já têm essa facilidade, que é dele, ele foi instruído assim. Outros ele tem que colocar em prática, e aí é uma tarefa difícil, porque o tolo, ele age assim, ele não pensa, ele não medita, ele não cria imaginação, ele já vai fazendo. O prudente, ele pensou e fez a sua casa na rocha. Por que a rocha? Porque é um lugar firme, tem base, ela aguenta a pancada, ela aguenta ser furada, ela aguenta a construção que quiser fazer para cima. E não precisa de grandes maquinários, basta as ferramentas certas para fazer o trabalho certo. A sua motivação tem que ser calculada todos os dias. Você tem que calcular todos os dias como que eu vou conseguir fazer, trabalhar, conquistar, como que eu vou conseguir deixar o que está me embaraçando com o Senhor. O que eu posso fazer para deixar de ser viciado em tantas coisas? O que está me separando de Deus? O que está me colocando fora dos caminhos? Quais são os passos que eu tenho que tomar? Então ele começa a meditar e ele percebe que só o Senhor tem a palavra certa no momento certo, que atinge o seu coração, a sua mente, e lá ela causa a libertação, lá ela causa a mudança, lá ela transforma vidas, quando ela é dada o valor para que ela entre dentro da pessoa e ela transforme essa pessoa todos os dias. Então a prudência, ela é algo que tem que ser valorizada na sua casa, no seu trabalho, nos relacionamentos com a família, com os amigos, com os patrões, até mesmo com a lei que agora foi imposta, que tem que andar de máscara, tem que tomar cuidado, e os prudentes eles vão fazer cabíveis esta nova tarefa na sua vida. E ele já sabe por onde ele tem que começar. Os tolos não. Os tolos eles não estão nem aí. E nós iremos chegar nessas motivação, já que a motivação ela é quem vai turbinar os pensamentos e a tarefa, a forma que vai ser executada. E nós vamos ver aqui que a motivação ela precisa de uma razão. A razão para ser motivada, talvez para um hobby, um esporte, um ritmo musical, talvez um objetivo de escalar a maior montanha, ou de nadar longas distâncias, ou de correr longos caminhos, fazer novas maratonas. Então a motivação ela precisa de uma razão para que ela possa potencializá-la, que ela possa dar força, possa empilhá-la da razão. Então ela precisa de uma razão. Qual é a sua razão no dia a dia? Em que você tem aplicado mais as suas motivações? Qual o caminho você tem turbinado mais na sua vida, no seu trabalho, na sua tarefa, no seu relacionamento, no seu pensamento? Objetivos, qual é a sua motivação? Se você não tem motivação, é um problema que tem que ser resolvido e só você pode resolver isso. Se você não tem motivação para cumprir os planos de Deus, é um perigo. Se você não tem motivação para cumprir a obra de Deus na sua vida, isso é um perigo. Isso tem que ser analisado, tem que ser olhado, detalhado, tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, as motivações. Ela entra aí. O que você está olhando, o que você está fazendo na sua vida, para que você tenha a razão para ser motivado. Então, esse é o primeiro ponto. Analise onde você aplicou mais as suas motivações. A motivação turbina também pensamentos. Se eu tenho pensamentos de paz, ela vai turbinar pensamentos de paz. Se ela tem pensamentos de guerra, ela vai turbinar pensamentos de guerra.
E você olha aí que o importante vai ser a forma em que vai ser executado, a forma que você vai fazer isto. Motivação de paz. Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11, vai nos falar que Deus tem pensamentos de paz e não pensamentos de guerra. Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11, fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não mal, para vós dar o fim que esperais. Então Deus, ele motiva com pensamentos de paz. Porque se ele quiser motivar com pensamentos de guerra, de ira, de ódio, isso é fácil para ele. Então, se alguém te fez o mal, não potencializa o seu ânimo com maldade. Potencialize com mal, com bem. Potencialize com paz, com amor, com gratidão. Potencialize os bons pensamentos. Motivação de guerra. Josué, capítulo 4 e o versículo 13, vai nos dizer que uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Ninguém vai para uma guerra sem motivação. Ninguém vai para uma guerra sem um motivo, sem uma razão. Eles vão porque tem uma razão, tem um objetivo. Então, potencialize a sua mentalidade, potencialize a sua oração, a sua consagração, o seu jejum, a sua leitura, a sua meditação. Motive isto que você precisa de granjear na sua vida. Então, pensamentos de paz e pensamentos de guerra são frutos do nosso ânimo, do nosso caráter, do nosso ser, mas a forma em que está sendo motivado, potencializado, que é o problema. É aí que nasce o problema. O outro é amor, motivação de amor, que é Salmos 136. Salmos 136 vai nos dizer que o versículo 1, Salmo 136, versículo 1: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Veja aí a motivação. Ele é bom, o amor dele dura para sempre. Não é um amor que ele se acaba rápido. Mesmo quando o homem erra, quando ele tropeça, quando ele deixa, quando ele abandona, Deus ainda continua o amando. O que Deus não ama são as práticas, mas ele ainda, Deus a ama. E a motivação dele é para que você, para que eu fique firme até a volta do Senhor, até quando ele vir buscar a igreja, para participarmos do grande evento que vai acontecer nessa terra, em que o mundo não está esperando isso. Então ele te ama, ele te quer bem, ele não te quer mal. O outro é o ódio, motivação do ódio. Olha que terrível. Salmos 139 e o versículo 22. Aborreço com ódio completo, tenho por meus inimigos, ou por inimigos. Olha aqui, aborreço com ódio, potencializando a razão. Qual é a razão? Eu tenho ódio, então vou potencializar o ódio. Saulo, ainda antes de servir a Deus, ele potencializa pensamentos maldosos contra os cristãos, que de dia e de noite ele respirava maldade com os irmãos. Então não potencialize a tristeza, o ódio, o rancor, a mágoa. Não dê força aos sentimentos que podem estragar até os seus ossos, como diz a palavra, causar câncer nos ossos, trazer mal para a vida, potencializar contra o próximo, contra si mesmo, até contra a família. A maldade, a sua motivação tem que ser motivação boa,
motivação perfeita, motivação de paz, motivação de amor, de alegria, não de ódio. A outra é vida, motivação de vida. Salmos 63 e o versículo 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Assim eu bendirei enquanto eu viver. Então, se vamos bendizer alguém enquanto eu tiver vida, quer dizer que eu tenho uma motivação. Eu estou sendo motivado para mim engrandecer alguém, agradar alguém, ajudá-lo alguém, ser amigo de alguém, não importando se tem amigo, mas ser amigo de alguém. Enquanto eu viver, eu bendirei. Então, bendiz o Senhor, motive a sua vida para agradá-lo, adorá-lo, servi-lo, ser voluntário, ser prestativo. Glorifique a Deus por isso, por Ele estar nos permitindo bendizê-lo na beleza da sua santidade. E o outro, pior de tudo, é o pensamento de morte. E só de pensar que tem pessoas que pensam assim, é triste. Nós vemos pessoas que não se alegram em viver. A sua razão, o seu ânimo, quando não é cumprido, ele se entristece de tal ponto que ele não está nem aí para os efeitos que foi causado pela sua palavra, pela sua vida, pelo seu testemunho. As pessoas vão se suicidar ou se suicidaram, elas não prestaram atenção o tempo que ela percorreu na terra. Ela não deu valor às pessoas que a amaram, às pessoas que ela jurou o amor. Elas se entristeceram de tal ponto que não percebeu que o que ela fez serviu. O que ela projetou na sua vida deu certo. Em algumas partes deu errado, mas outras deu certo. E ela não valoriza. Queria que tudo o que ela fez desse certo. E não é assim. Os irmãos lembram de Jonas, no capítulo 4 e no versículo 9, está assim escrito: então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele lhe disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele motiva o seu pensamento, ele motiva o seu coração, ele motiva a sua vida, que ele pensa assim: rapaz, nada do que eu fiz valeu, nada do que eu fiz prestou. Foi em vão a pregação que fiz a Nínive, foi em vão ter alcançado o povo pela mensagem, foi em vão ter levado a palavra. E depois acha que a morte é o melhor lugar, e não é o melhor lugar. Então a sua motivação não pode ser para a morte, tem que ser para a vida. Não pode ser para o ódio, tem que ser para o amor. Não pode ser para a guerra, mas tem que ser para a paz. A sua motivação tem que ser prudente, a sua motivação tem que ser firme, tem que ter base, tem que ser sólida. O homem tolo, ele não analisou o solo e ele fez tudo errado. Ele não percebeu que aonde ele vai construir não tem nenhuma casa. Ele não prestou atenção que aonde ele vai construir não tem moradia. Acham bonito, acham legal, acham atraente, mas ele não percebe, ele não aprende com os erros dos outros, ele não aprende com os testemunhos das pessoas, ele não aprende com as informações que ele recebeu durante a vida, ele não dá valor, ele é tolo, ele age conforme os seus próprios pensamentos. Quando ele diz que a grande realidade não é a grande realidade do mundo, é a realidade dele. Ele acha que ele está certo, então ele vai agir conforme os seus pensamentos, conforme o que ele acha, o que ele pensa, e ele se fecha, igual aquele cavalo que os carroceiros colocam aquele tampão do lado. Ele tem só essa visão aqui, ó.
Ele tem só essa visão. E isso porque ninguém colocou nele. Ele mesmo colocou o tampão do lado. Ele não prestou atenção. E o que ele está fazendo não suporta o seu sonho. O tolo, ele sonha muito grande. Ele quer conquistar tudo. Só que a base dele não suporta o seu sonho. Não suporta a ideia do peso que é. Ele não fez projeto. Então faça projetos. Olha o que Jesus falou pela sua palavra. O homem sábio, eu comparo ele a um homem prudente que construiu a sua casa numa rocha. E ela está tão firme que, se eventos naturais acontecer, pode causar dano na sua construção. Só que não vai cair. Pode arranhar a pintura, pode levar o portão, mas a casa vai estar lá. Ela aguenta a chuva, ela aguenta o vento, ela aguenta a tempestade, porque ela foi feita com projeto, em uma base boa, num solo bom, de um lugar que aguenta o seu sonho. E o sonho de quem faz, presta atenção, o sonho, o projeto pensado nunca é maior que a sua base. Nunca é maior que o seu solo. Ele se importa mais com o solo do que com a sua construção. O tolo não. O tolo, ele se importa mais com a sua construção do que com o solo. Ele não se importa que vai vir a chuva.